Hoje é sexta-feira, dia 8 de novembro do ano do Senhor de 2024, e o Evangelho desse dia é de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. É importante, e a meu ver se nos impõe, compreender o trecho do início do capítulo 16 do Evangelho segundo São Lucas, que é a parábola do administrador infiel ou desonesto, em conexão com o capítulo anterior, o capítulo 15, e em particular com a parábola do Pai misericordioso, dos versículos 11 a 32. Na parábola do capítulo 15, o filho mais novo, tendo saído de casa livremente e gasto todos os seus bens numa vida devassa, ao experimentar a vida se esvair longe da casa do pai e desejando regressar, pensa nos meios possíveis para ser readmitido na casa paterna. Nós podemos dizer que ele pensa em usar, e de fato ele se utiliza de uma chantagem emocional, fazendo recurso, ao pedido de perdão ao pai para conseguir o que ele queria. Ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. Uma expressão que aparece por 2 vezes na parábola do capítulo 15, nos versículos 18 e 21. E ele utiliza disso, que nós estamos chamando desse pedido de perdão, mas que na verdade é um meio para conseguir o que ele queria. Ele se utiliza disso para ser readmitido na casa do pai, onde havia fartura. Os versículos 17 a 19 dizem: os empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. O que ele deseja é satisfazer a sua fome. Isso é, naquele momento, o mais importante para ele. Ambos personagens, o filho mais novo da parábola do capítulo 15 e o administrador infiel do trecho do Evangelho de hoje, buscam
os meios para poderem sobreviver. É nesse particular que as duas parábolas têm o seu ponto de interseção. No Evangelho de hoje, convém eliminar, logo de saída, um possível equívoco de interpretação, qual seja, Jesus consentiria e abençoaria a desonestidade do administrador que lesou o seu patrão, quando o Evangelho, observa o seguinte: e o Senhor, diz o Evangelho, elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Mas o que é sublinhado pela parábola é não a desonestidade, mas a habilidade e o empenho de alguém em empregar os meios para alcançar um determinado fim. O administrador infiel ou desonesto utiliza sua inteligência para encontrar o meio de assegurar a sua sobrevivência. A parábola, que fique claro para nós todos, a parábola não corrobora com a mentalidade ainda presente entre nós de que o fim justifica os meios. A ética nutrida pelo senso de justiça é o critério na escolha dos meios. A ética nutrida pelo senso de justiça é o critério na escolha dos meios. Numa linguagem tipicamente religiosa, nós poderíamos dizer que os meios escolhidos para alcançar um determinado fim devem ser sempre fruto do discernimento espiritual. Aplicando à vida cristã, e esta é a mensagem pretendida pela parábola de hoje, Jesus estimula os discípulos a buscarem os meios para entrarem no reino de Deus. Não quaisquer meios, pois no reino de Deus se entra pela porta estreita, que é o Evangelho de Jesus Cristo, no centro do qual está o amor a Deus e o amor ao próximo. A porta estreita pela qual se entra no reino de Deus é a vida e o modo como Jesus viveu a sua vida para o Pai e para os seus semelhantes. Com a parábola do trecho de hoje do Evangelho, Jesus interpela os discípulos a deixarem a passividade e moverem o desejo efetivo de encontrarem e disporem dos meios os mais adequados para alcançarem o reino de Deus e para permanecerem em Deus. Na verdade, trata-se de um alerta aos discípulos para que vençam a inércia e também um alerta para que não consintam com a passividade, a apatia. É esse o sentido do versículo final. Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios que os filhos da luz. Hoje, nós vivemos uma verdadeira pandemia de assídia, de abatimento, de desânimo, de falta de vontade, de falta de motivação, de falta de esperança, etc. É urgente reagir, abrindo-nos à ação do Espírito Santo que ilumina, suscita bons desejos
e faz com que nós nos abramos à palavra do Senhor, que nos desinstala, nos põe em movimento, nos ilumina, nos corrige e nos guia. A passividade, o conformismo, o fatalismo é absolutamente contrário ao proposto pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.